Olá, meu nome é Fabrício Negrão e no vídeo de hoje nós veremos função polinomial do primeiro grau. Bom, e basicamente o que seria uma função polinomial do primeiro grau ou função afim? É uma função de real em real definida por f de x igual a ax mais b, sendo a e b números reais e a diferente de zero. O que significa esse de real em real? Que ela vai, a partir de números reais, fazer um cálculo e te dar uma resposta, tá ok? Que é um número real também. Número real é todo número que você conhece até aqui, tá bom? Esses valores de a e b que eu mencionei são os coeficientes da nossa função polinomial. O a, ele vai ganhar um nome especial, ele é o coeficiente angular, tá ok? Ele vai dizer a inclinação do gráfico da nossa função. E o b é o coeficiente linear. A gente vai ver que é o ponto onde a função corta o eixo y, ok? Vamos começar com alguns exemplos do que seriam funções polinomiais do primeiro grau. f de x igual a 2x mais 3 é uma função polinomial do primeiro grau. f de x igual a x mais 5 é uma função do primeiro grau. f de x igual a menos x mais 10 é uma função do primeiro grau. f de x igual a menos 5x menos 15 é uma função do primeiro grau. Observação importante, que vai ser muito relevante daqui para frente. f de x é a mesma coisa que y. Quando nós formos desenhar os gráficos de uma função do primeiro grau, vai ser interessante lembrar que f de x é equivalente a y, tá ok? Então, essa primeira função, f de x igual a 2x mais 3, pode ser escrita como y é igual a 2x mais 3. f de x igual a x mais 5 é a mesma coisa que escrever y é igual a x mais 5. f de x igual a menos x mais 10 é equivalente a escrever y é igual a menos x mais 10, pois, afinal de contas, f de x é a mesma coisa que y. E f de x igual a menos 5x menos 15 é a mesma coisa que y igual a menos 5x menos 15. Valor de uma função é o valor que a função assume quando substituímos x por uma constante. Olha o exemplo. Qual é o valor da função em cada caso abaixo? Na letra A, ele te deu uma função que é f de x igual a 2x mais 3 e quer saber o valor dela quando x for igual a 5. Simples, é só substituir x por 5. Então, na função, aonde tem x, nós escrevemos 5 e ela fica assim. f de 5 é igual a 2 vezes 5 mais 3. 2 vezes 5 é 10. 10 mais 3 é 13. f de 5 é igual a 13, o que significa que o valor dessa função para x igual a 5 é 13. Outro exemplo, b. f de x igual a x menos 7 para x igual a 8. Para descobrir o valor dessa função quando x for 8, é só substituir x por 8. Onde tem x, nós colocaremos 8. E ela fica assim, f de 8 é igual a 8 menos 7. 8 menos 7 é 1, f de 8 é igual a 1. Então, o valor dessa função para x igual a 8 é 1. Raiz ou zero da função. Algebricamente, é o valor de x que zera a função. Geometricamente, é o ponto onde o gráfico da função corta o eixo das abscissas, que é o eixo x, tá ok? Vai ficar muito mais claro quando nós começarmos a desenhar os gráficos da função. Bom, primeiramente vamos a um exemplo, né? Qual é a raiz da função abaixo? Se eu te dou uma função f de x igual a 2x mais 3 e pergunto a raiz, eu quero saber o valor de x que vai zerar essa função. Para isso, é só igualar a nossa função a zero. A nossa função é 2x mais 3, igualamos a zero e resolvemos. 2x mais 3 igual a zero, 3 está somando, passa subtraindo. 2 que está multiplicando, passa dividindo. X é igual a menos 3 meios. Essa é a raiz da função. Esse é o valor que, ao substituir no lugar de x, transforma a função em zero. Outro exemplo, f de x igual a 7x menos 14. Para descobrir a raiz dessa função, é só igualar ela a zero. 7x menos 14 igual a zero. E agora a gente resolve. 14 está subtraindo, passa somando. 7 está multiplicando, passa dividindo. 14 dividido por 7, 2. 2 é a raiz dessa função. Se a gente substituir o x por 2, essa função zera, ok? Numa função polinomial do primeiro grau, o valor de y ele é dependente do valor de x.
E cada par ordenado xy é um ponto no plano cartesiano. Sendo assim, esse conjunto de pontos determina no plano cartesiano uma figura, que será a expressão geométrica de uma função do primeiro grau, no caso, uma reta. Vamos a um exemplo. Trace o gráfico da função do primeiro grau abaixo. E eu vou te dar essa função, que a gente já viu ela, f de x igual a 2x mais 3. Para traçar o gráfico dessa função, a gente precisa montar uma tabela com valores de x e valores de y. Primeiramente, eu vou atribuir valores aleatórios a x. Eu vou começar do menos 2. Menos 2, menos 1, 0, 1. E vou substituir na minha função, aonde tem x, eu vou colocar o valor de x que eu atribuí. No primeiro caso, aonde tem x, eu vou colocar 2 e fazer as contas. E vai ficar f de menos 2 é igual a 2 vezes menos 2 mais 3. Bom, menos 2 vezes 2 é menos 4. Menos 4 mais 3, menos 1. f de menos 2 é menos 1. Então, quando x for menos 2, y é menos 1. E quando x for menos 1? Para descobrir o valor de y, basta substituir aonde tem x o menos 1. E fica f de menos 1 é igual a 2 que multiplica menos 1 mais 3. f de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1, que é menos 2. Menos 2 mais 3, 1. Então, f de menos 1 é igual a 1. Ou seja, quando x for menos 1, o y é 1. E quando x for 0? F de 0 é igual a 2 vezes 0 mais 3. F de 0 é igual a 0 mais 3. 0 mais 3 é 3. Ou seja, quando x for 0, o y vale 3. E quando x for 1? É só substituir. Aonde tem x, a gente coloca 1 e a gente fica assim. F de 1 é igual a 2 vezes 1 mais 3. F de 1 é igual a 2 mais 3. 2 mais 3 é 5. F de 1 é igual a 5. Então, quando x é 1, o y é 5. Agora, nós acabamos de conseguir os pares ordenados que vão dar os pontos por onde o gráfico da nossa reta vai passar. E com essa tabela, nós vamos montar o gráfico da nossa reta. Para de posse dos pontos por onde a reta passa, nós devemos construir o plano cartesiano. Então, nós vamos traçar o eixo x, o eixo y e cotar todo bonitinho. Vamos plotar o primeiro ponto no gráfico. Observa que quando x é menos 2, o y é menos 1. Então, no x menos 2, a gente traça uma perpendicular ao eixo x. No y menos 1, a gente traça uma perpendicular ao eixo y. Aonde as duas encontrarem, a gente marca um ponto. Marcamos o primeiro ponto, vamos marcar o segundo. No x menos 1, a gente traça uma perpendicular. No y1, a gente traça outra perpendicular. Aonde elas encontrarem, a gente marca um ponto. Terceiro ponto. No x igual a 0, a gente traça uma perpendicular. No y igual a 3, não precisamos traçar perpendicular, porque ela está batendo exatamente no y3. Marcamos um ponto. Quando x for 1, a gente no x1 traça uma perpendicular. E no y5, a gente traça outra perpendicular. Onde as duas se encontram, nós marcamos um ponto. Agora, nós devemos ligar todos esses pontos por uma reta. Pronto, esse é o gráfico da função f de x igual a 2x mais 3. Lembra que nós achamos a raiz dessa função? E essa raiz era menos 3 meios? E eu havia dito que a raiz de uma função é o ponto onde a função corta o eixo das abscissas. Então, esse ponto que eu marquei em vermelho é o ponto onde a função corta o eixo das abscissas, ou seja, é a raiz da função menos 3 meios. Estudo do sinal da função do primeiro grau. É basicamente mostrar para que valor de x a função é positiva, negativa ou nula. Vamos ao exemplo. Faça o estudo do sinal da função abaixo. A função é f de x igual a 2x mais 3. Bom, quero descobrir para quais valores de x a função é positiva, ou seja, para quais valores de x ela é maior que zero. É só fazer a função maior que zero, 2x mais 3 maior que zero, e resolver essa inequação. 3 está somando, passa subtraindo, 2 está multiplicando, passa dividindo. X maior que menos 3 meios. E como que nós damos essa resposta? Da seguinte forma. A função f de x é maior que zero. Esse a de cabeça para baixo significa para todo. X, esse azinho significa pertencente. Esse r são os números reais, tá ok? Esse traço é tal que. E a resposta fica assim.
f de x é maior que zero para todo x pertencente aos reais, tal que x é maior que menos 3/2. Agora eu quero descobrir para qual valor de x essa função é negativa. Então basta resolver a equação 2x mais 3 menor que zero. Faço a função menor que zero. 3 está somando, passa subtraindo. 2 está multiplicando, passa dividindo. X é menor que menos 3/2. E nossa resposta fica assim. F de x, que é a nossa função, ela é menor que zero, ou seja, ela é negativa, para todo x pertencente aos reais, tal que x é menor que menos 3/2. E nós já vimos que a raiz dessa função é menos 3/2. Então, essa função vale zero quando x for igual a 3/2. Negativo, é claro. E nossa resposta para a função igual a zero fica assim. F de x é nula, ou seja, é igual a zero, para todo x pertencente aos reais, tal que x é igual a menos 3/2. Agora, se for pedido para você fazer o estudo do sinal e não te for dada a função, mas sim um gráfico da função, como você deve proceder? Muito simples. O primeiro passo é observar onde o gráfico da função está cortando o eixo x. Observa que eu marquei com ponto vermelho e no nosso caso é no x igual a 3. Para qualquer ponto do gráfico da nossa função que a gente pegar de abscissa maior que 3, você vai observar que o y correspondente é um valor positivo. Olha esse ponto verde que eu peguei para x maior que 3. O y correspondente é 1. Pega um outro ponto aleatório com x maior que 3. O y correspondente é 2. O que a gente tira de conclusão? Que essa função, ou seja, f de x é a mesma coisa que o y dessa função é maior que zero, ou seja, é positivo, para todo x pertencente aos reais, tal que o x seja maior que 3. Então, sempre que o x for maior que 3 nessa função, o y correspondente dos pontos, ou seja, o f de x, porque eu já falei que f de x e y é a mesma coisa, né? O f de x vai ser maior que zero. Agora, se a gente pegar pontos que a abscissa é menor que 3, por exemplo, esse ponto verde, a abscissa, que é o valor de x desse ponto, é um valor menor que 3. Qual que é o valor de y correspondente? É menos 2, é um valor negativo. Se a gente pegar qualquer outro ponto com abscissa menor que 3, o valor de y correspondente também será negativo. Então, daqui a gente tira a conclusão que o y, ou seja, o f de x, ele é negativo, ou seja, menor que zero, para todo x pertencente aos reais, tal que x é menor que 3. Então, sempre que o x é menor que 3, o y correspondente do ponto é negativo, ou seja, o f de x é negativo. E agora, onde que essa função é zero? Para qual valor de x o y da função é zero? Olha a marcação aí, o f de x vale zero quando o x é 3, ou seja, exatamente na raiz, no ponto onde a reta corta o eixo x. Então, f de x é igual a zero para todo x pertencente aos reais, tal que o x seja igual a 3. Vamos para mais um exemplo. Olha aqui para essa função, ele te pediu para fazer o estudo do sinal dessa função. O primeiro passo é observar onde a função corta o eixo x, qual é a raiz da função. No nosso caso é 1. Observa que se a gente pegar qualquer ponto com x menor que 1, o y correspondente é positivo. O y desse ponto verde que eu marquei para você é 3. Se a gente pegar um outro ponto qualquer com x menor que 1, o y continua sendo positivo. Ou seja, a função, o y, o f de x, é maior que zero, tal que é positivo, para todo x pertencente aos reais, tal que o x seja menor que 1. Agora, se a gente pegar um ponto qualquer de x maior que 1, o y correspondente é negativo. O y desse ponto verde é menos 2. Se a gente pegar um outro ponto qualquer com x maior que 1, o y correspondente continua sendo negativo. O y desse outro ponto verde é menos 3. Aqui, em conclusão, nós chegamos que o f de x, que é o y, ele é negativo, ou seja, menor que zero, para todo x pertencente aos reais, tal que o x seja maior que 1. Em outras palavras, sempre que o x for maior que 1, o y correspondente do ponto é negativo, é menor que zero. E onde que a função é zero?
Olha a marcação aí, ela é 0 exatamente onde o gráfico corta o eixo x. F de x é igual a 0 para todo x pertencente aos reais, tal que x é igual a 1, tá ok? Bom, assim nós terminamos nossa aula sobre função do primeiro grau. Aqui do lado vai aparecer a playlist do nono ano. Logo debaixo da playlist do nono ano vai aparecer um vídeo no qual eu explico como se resolvem problemas envolvendo equação do segundo grau, tá ok? Aqui em cima vai aparecer a minha foto. Clica nela, se inscreve no canal, passa aqui embaixo, deixa o seu like. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.